Olá, bem-vindo ao Espertamente Quiz. Responda 10 perguntas sobre a Bíblia Sagrada no teste de hoje. Será que você consegue se sair bem neste teste? Como estão os seus conhecimentos sobre a Bíblia? Vamos descobrir? Mas antes, inscreva-se e exercite a sua mente conosco. Preparado? Vamos para o vídeo. Pergunta 1. Quantas pragas Deus enviou ao Egito? Alternativa A, 13 pragas. Alternativa B, 7 pragas. Alternativa C, 4 pragas. Alternativa D, 10 pragas. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D, 10 pragas. Nos capítulos 7 a 10 do livro de Êxodo, vemos que o Senhor lançou 10 pragas ao Egito, para demonstrar ao faraó que ele tinha mais poder do que qualquer um dos seus deuses pagãos, e também para libertar o povo hebreu da escravidão. Pergunta 2. Qual desses profetas foi lançado à cova dos leões? Alternativa A, Daniel. Alternativa B, Ezequias. Alternativa C, Zacarias. Alternativa D, Isaías. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, Daniel. Daniel foi nomeado um dos líderes do governo da Babilônia depois de desvendar o sonho do rei Nabucodonosor, só que esse reconhecimento passou a atrair a atenção de outros líderes da Babilônia, que movidos pela inveja, ficaram esperando o momento certo para tramar contra ele, e depois da morte de Nabucodonosor, os outros líderes fizeram com que o rei Dário criasse uma lei para punir qualquer um que recorresse a outras divindades ou pessoas que não fosse o próprio rei. O objetivo deles era acabar com a reputação de Daniel perante aos governadores da Babilônia, porque eles sabiam que Daniel era fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Então aqueles homens presenciaram Daniel orando ao Deus de Israel como era o seu hábito, e eles o entregaram ao rei, que ordenou que o atirassem imediatamente na cova dos leões para ser devorado. Mas o Senhor o libertou ileso daquele castigo e, claro, se rendeu ao Senhor. Pergunta 3. Quem são os 3 patriarcas da Bíblia? Alternativa A, Jesus, Maria e José. Alternativa B, Pai, Filho e Espírito Santo. Alternativa C, Abraão, Isaque e Jacó. Alternativa D, Pedro, João e Tiago. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, Abraão, Isaque e Jacó. De acordo com a palavra de Deus, todo o povo de Israel, incluindo Jesus, é descendente desses 3 homens. Pergunta 4. Quem a Bíblia diz que foi pior que todos os reis de Israel? Alternativa A, Jeroboão. Alternativa B, Salomão. Alternativa C, Saul. Alternativa D, Acabe. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D, Acabe. No templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria, Acabe ergueu um altar para Baal. Fez também um poste sagrado. Ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes dele. 1 Reis capítulo 16 versículo 32 e 33. Pergunta 5. Quem ajudou Jesus a carregar a cruz? Alternativa A, Timóteo. Alternativa B, José de Arimateia. Alternativa C, Simão, o Cirineu. Alternativa D, João. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, Simão, o Cirineu. E constrange um certo Simão, Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. Marcos capítulo 15 versículo 21. Pergunta 6. O que a mulher de Samaria estava fazendo quando encontrou Jesus? Alternativa A, lavava roupas. Alternativa B, tirava água. Alternativa C, colhia trigos. Alternativa D, fazia pães. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, tirava água. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta.
Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. João capítulo 4 versículos 6 e 7. Pergunta 7. A quem Paulo chamou de meu companheiro de lutas? Alternativa A, Arquipo. Alternativa B, Timóteo. Alternativa C, Apolo. Alternativa D, Afia. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, Arquipo. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, nosso cooperador, e a nossa amada Afia, e a Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. João capítulo 1 versículo 1 ao 3. Pergunta 8. Quem era a profetisa que fez a igreja de Tiatira cair em imoralidade sexual e idolatria? Alternativa A, Dalila. Alternativa B, Zípora. Alternativa C, Lilite. Alternativa D, Jezabel. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D, Jezabel. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Apocalipse capítulo 2 versículo 18 ao 20. Pergunta 9. Quem foi o único discípulo que acompanhou Jesus até a sua crucificação? Alternativa A, Tiago. Alternativa B, Pedro. Alternativa C, João. Alternativa D, André. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, João. Ora Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. João capítulo 19 versículo 26 ao 27. Pergunta 10. Qual era o nome da serpente de bronze que Moisés fez para salvar o povo no deserto? Alternativa A, Neustan. Alternativa B, Beelzebu. Alternativa C, Acera. Alternativa D, Leviatã. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, Neustan. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Ele tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques, e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso, e lhe chamaram Neustan. 2 Reis capítulo 18 versículo 3 e 4. Me conte quantas perguntas você acertou hoje. Gostou deste vídeo? Deixe o seu like, inscreva-se e ative o sininho de notificação para receber mais vídeos como esse. Mande esse vídeo para seus amigos que também adoram um desafio. Obrigado por assistir. Assista mais vídeos aqui.